Olá, aluno. Vamos começar a nossa aula falando agora de novo um pouco de escala, usando o mapa, tá? Verificando alguma situação problema. Bom, em 1907, na Tunísia, mergulhadores gregos que buscavam esponjas marinhas localizaram um naufrágio em uma embarcação do século I a.C. Ela transportava esculturas de cerca de 60 colunas de mármore do célebre altar dedicado a Zeus em Atenas, Grécia. Essa carga havia sido roubada pelo general romano Silas. Não se sabe o motivo do naufrágio. Sabe-se que o local do naufrágio está a 5 quilômetros da cidade de Magdia e a 7 quilômetros de um vilarejo no mar Mediterrâneo. Bom, aqui está a nossa situação aqui, tá? No mapa. Vamos ver o que se pede aqui em cima disso. Obtenha a distância real respeitando a escala do barco de pesquisa que está ancorado à cidade de Mádia. Bom, o barco, nós estamos vendo aqui barco de pesquisa, esse barco aqui. Bom, ele está mais ou menos nessa distância aqui, ó, de 4 centímetros da cidade, em relação ao meu mapa, tá? A escala do meu mapa está aqui do lado, você pode perceber que a escala é 1 para 500 mil, então essa escala vai estar em centímetros, como nós sabemos. Vamos adotar que a escala está em centímetro, 500 mil centímetros. Então, só para a gente tentar ter uma ideia, eu trouxe uma folha de papel, sulfite, na qual nós vamos desenhar aqui a nossa tabelinha de conversão, tá? Eu vou começar com a tabelinha aqui primeiro. A unidade nossa é o metro, né? Tá? Decímetro, centímetro, milímetro. Já sabemos, essas são aqui. Eu vou fazer aqui do lado para a gente ter uma ideia de como vai ficar. Vou colocar aqui decâmetro, hectômetro, quilômetro, como já sabemos. Tá aí. Bom, ele está falando em 500 mil. 500 mil, vamos lá. 5. Tá aí. 500 mil. Opa, só que não é milímetros, é centímetros. Desculpa que, olha só, começamos errado aqui. Vamos colocar aqui certinho. Vou apagar aqui. Vamos ver como que é essa escala. Vamos converter essa escala para a gente saber mais ou menos o que tem. Então, vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, 5. Bom, 500 mil centímetros equivale a 5 quilômetros. Então, a minha escala aí, ela está dizendo que é 1 para 5. Cada 1 centímetro que eu tenho será 5 quilômetros. Cada 1 centímetro será 5 quilômetros. A minha primeira pergunta, tá? Eu medi aqui onde o barco está ancorado em relação à cidade de Mádia, que está aqui 4 centímetros. Então, se cada 1 quilômetro, cada 1 centímetro equivale a 5 quilômetros, então 4 centímetros, 20 quilômetros. Tudo bem? Então, nós já sabemos aqui que o barco está a 20 quilômetros da cidade. Aí ele está ancorado a 20 quilômetros da cidade. Então, podemos colocar aqui, ó, tá? 20 quilômetros da cidade. Então, vamos estar dando uma olhada aqui. 20 quilômetros da cidade.
Então eu posso colocar assim, como nós já fizemos aqui com o auxílio da nossa tabela, transformamos, tá? Nós transformamos com o auxílio da nossa tabela, então vamos só colocar aqui os dados certinho que tem que ter colocado aqui na folha. Então eu vou colocar da seguinte forma: 500.000 centímetros, tá? Igual a 5 quilômetros. A minha escala, tá? A minha escala, ela fala que é 1, né? A minha escala é 1 por 500.000, tá aí. Ou, posso colocar aqui, 1 por 5 quilômetros, tá? Então, se é 4 centímetros, se um vale 4 centímetros, é o que vale, é igual a 20 quilômetros. Vou multiplicar 5 por 4, eu terei 20 quilômetros. Está aqui a distância aqui do barco. Bom, agora está aqui. Obtenha no próprio mapa, respeitando a escala, o ponto X que representa o local desse naufrágio. Ao norte de Mádia, você fará o mesmo que o pesquisador Alfred Merlin, diretor da arqueologia tunisiana, fez em 1913, desculpa pessoal, em 1913. Então aqui ele fez o seguinte, tá aqui, ó, ele colocou que sabe-se que é 5 quilômetros e 7 quilômetros. Boa pedida. Pela escala do meu mapa, a cada 1 centímetro são 5 quilômetros. Então, da cidade, aqui 5 quilômetros, sabe-se que 5 quilômetros da cidade, então aqui é 5 quilômetros daqui. E 7 quilômetros do vilarejo. Então aqui, eu vou abrir aqui, tá? Então eu vou ter que achar uns pontos. Se ele está a 7 de um lugar e a 5 do outro, são pontos que vão ter que se convergir, vão ter que se interceptar. Como fazer isso? Como achar isso? Tá? Eu sei que 5 km é 1 centímetro. Então tá aqui da cidade. Eu tenho um raio de 1 centímetro aqui, um raio de 5 km. Então ele vai ter que pegar um raio de 5 km. 5 km para mim, na minha régua, vai ser 1 centímetro. Então vai estar aqui. Acertar aqui a minha ponta, que eu já estou para dentro um pouco, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui 5 km. De qual cidade? Dessa cidade aqui. Vou pegar esse ponto aqui. Achei aqui um raio de 5 km. Estou pegando aqui em relação à informação que eu tenho no meu texto, tá? Do pesquisador Alfred Merlin, tá? Diretor da arqueologia tunisiana. E o outro é 7, então vai ter que ser um pouquinho maior que esse aqui, que é essa abertura. Mas como a gente vai determinar esse 7? Nós sabemos que a cada 1 centímetro é 5 quilômetros. Então vai ter que ser um pouquinho maior que esse 1 centímetro. Como que eu vou determinar aí? Como que eu vou determinar 7? Então eu vou fazer uma pequena regra de 3. Eu sei que 4 centímetros ou 1 centímetro, posso fazer também 1 centímetro, 4 centímetros. Se 1 centímetro, vou colocar aqui, 1 centímetro é 5
quilômetros. 7 quilômetros vai ser quantos centímetros? Vou pensar assim, tá? Então, esse cálculo aqui vocês vão ver mais pra frente. Eu vou estar fazendo esse cálculo, que é o cálculo de... nós chamamos de regra de 3, tá? Regra de 3 simples. Eu tenho um valor que eu quero descobrir, eu tenho 3 valores e vou descobrir um. Não se preocupem em aprender isso agora, porque vocês verão isso em matemática mais pra frente. Então tá aqui, ó. Vou multiplicar aqui, que nós chamamos de multiplicar em x. 7 vezes 1 e 5 vezes x. 7 vezes 1 é 7. X é igual a 7 dividido por 5. Vou colocar aqui. Então, aquela divisão que você já conhece. 7 dividido por 5. Quantas vezes 5 cabe dentro de 7? Uma vez inteira. Sobram quanto? Sobram 2. Certo? Agora, vírgula aqui. Eu vou acrescentar um zero aqui. Vai dar 1,4. 4 vezes 5, 20. 1,4. 1,4 centímetros, né? 1,4 centímetros vai ser o meu raio aqui do viralejo. Então tá aqui. Eu vou pegar aqui 1,4, mais ou menos aqui. Que vai corresponder aí os 7 quilômetros. Então, vou pegar aqui no meio da cidade e vou percebam agora, olha só, no meu mapa. Então, vai ser aqui 1,4. Eu vou colocar aqui certinho para vocês, ó, 1 centímetro, 5 quilômetros, tá? Vou deixar aqui, ó, 1 centímetro, bem aqui embaixo, a B, né? 1 centímetro, 5 quilômetros. X igual a 7. O valor de x que nós achamos, 1,4. Vou deixar aqui, tá? É assim que você vai deixar. O cálculo já foi feito, tá? Percebam que é o norte. Ele sempre falou que vai ser ao norte. Ele fala aqui, ó, que esse naufrágio foi ao norte, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Sabe-se que o local do naufrágio é 5 km da cidade de Mádia e 7 km de um vilarejo do mar Mediterrâneo. E foi ao norte. Ele fala aqui no meu texto que foi... Então, o meu ponto vai ser aqui, ó. Ele está falando, né? X provavelmente ao norte. Então, meu ponto está mais ou menos aqui, ó. Tá? O ponto X aqui vai ficar nessa parte aqui, pessoal, ó. E aí que vai estar o ponto do naufrágio. Bom, fica a dica da aula aqui, tá? Acompanha aí a nossa aula. Obrigado a todos aí. Continue aí com a gente. Até mais.